Fabrício Abreu, seja bem-vindo ao Papo Reto Original. E o pessoal que está assistindo hoje não está entendendo o que está acontecendo aqui, né? Queria que você, antes de falar dos bonecos, queria que você se apresentasse e falasse como veio essa inspiração para criar os Good Guys. No início, quando eu fazia eles, eu era bancário. Hoje não sou mais, devido à pandemia, tudo. Eu trabalho agora só em casa com os bonecos. Nossa, massa. Que legal, cara. E assim, né? Essa mudança de sair do banco e agora fazer os bonecos, como que foi isso? Como que veio esse gosto, essa criação sua de... Ah, não, eu sei fazer coisas assim. Como que veio Veio desde criança? Conta um pouco sobre a sua trajetória até chegar nesse boneco que você está segurando hoje. Ah, sim. Então, quando eu comecei a fazer os bonecos, já vinha um gosto desde criança, que eu sempre gostei de filme de terror. E quando eu comecei a pensar fazer eles, eu pensei, para começar a fazer esses tipos de boneco, eu vou ter que gastar dinheiro. Só que o problema é onde que vai entrar esse dinheiro? Como que eu vou fazer? Por onde que eu vou começar? Eu não sabia nem por onde começar. Sim. Até quando que eu entrei no banco. Ah. Eu entrei no Banco Safra. Então você já entrou pensando no resultado final que você queria? Não? Mas Não. como você chegou nesse nicho? Porque é um nicho diferenciado. Hoje no mercado, você tem algum concorrente? Como foi a inspiração? Não, antes de entrar no banco, depois se você quiser, eu mostro uma foto para você, depois você põe na edição. Uma cabeça de alce que eu fiz, que eu coloquei lá no meu quarto. Ah, então você já trabalhava com artesanato. Isso, eu trabalho com artesanato, na verdade, a minha mãe, desde pequeno. Entendi. Desde pequeno, nós já entendi. estamos acostumados a Legal. trabalhar com isso. Legal. Aí, sempre tive uma vontade de criar as coisas, fazer as coisas, e o que acontece? Quando eu entrei no Banco Safra, eu não imaginava que eu ia fazer eles. Aí, quando eu fiquei sabendo que eles iam lançar o remake do Brinquedo Assassino, eu pensei, por que não fazer o boneco Você já agora, aproveitou. né? Só que eu queria fazer o boneco igual. Eu falei, como que eu vou fazer um boneco igual, sendo que eu não tinha ele para pegar? Porque para você fazer uma coisa, é mais fácil você fazer quando você tem ela na sua frente para você Sim. pegar, para você Ver as medir o texturas, tamanho, você como que ver é feito, né? o diâmetro. Uhum. Isso foi muito difícil porque eu só tinha imagens. Aí você pegou referência de outros bonecos. Você comprava alguns bonecos e, Na e conseguia verdade- fazer através dele. Na verdade, tem um boneco original. Na época era o boneco da Dream Rush. Que Só que- inclusive é bem parecido com esse aqui, né? O boneco da Dream Rush ele é bem parecido. Só que ele é um pouco maior e a cabeça é maior ainda. Ele deve ter uns 80 centímetros. Esse aqui tem 75. Esse foi o maior que você já fez? Esse daqui foi o... Na verdade, ele sempre foi 75, que é o tamanho real dele. Uhum. O tamanho do boneco real do filme é 75 centímetros. Ah, legal. E aí você pegando referências... Aí eu foi fui em pegando testes? referências e eu pensando, pô, como que eu vou fazer? Como que eu vou começar? Agora que eu estou no banco, eu posso comprar o material, porque lá no banco eu ganhava relativamente bem. Eu consigo ter uma folga de materiais para testar, porque não era todo o material que eu usava que era 100% aproveitável. Teve muito material que eu usei e joguei fora, porque não servia. Então o investimento inicial foi para você mesmo que você criou o boneco, para ver como que ficou. E como que foi o público, a divulgação? As pessoas vieram atrás de você? Como que foi? No início, eu criei um grupo no WhatsApp de pessoas que queriam acompanhar ou até me ajudar com dicas e informações Ah, de legal. como fazer esse boneco da forma mais parecida possível. Aí, E conseguiu? Porque tá muito parecido, cara. Aí Tá no maluco. início, o que eu fazia? Eu pegava o boneco na cena de frente. Eu tenho uma televisão parecida com essa daqui, no meu quarto. O que eu fazia? Eu aumentava a imagem do tamanho que ele é real na televisão. Ah, interessante. Por exemplo, é a mesma coisa que você catar esse boneco e colocar ele de pé aqui. Sim. E eu mexer na resolução até que ela fica igual. Aí o que eu fazia? Com saquinho de supermercado mesmo. Eu colocava por cima da tela da televisão e começava eu desenhar o desenho do macacão dele. E através do desenho que eu fazia, eu conseguia fazer mais ou menos como que é o corpo dele. Interessante. Eu comecei a fazer dessa forma. Ele foi praticamente todo feito assim, no começo. Cara, como que é conviver com um monte de boneco desse dentro da sua casa?
Já tô acostumado. Mas no início foi difícil. No início Um foi monte difícil. pelo menos no processo da cabeça, você imagina um monte de cabeça, você acorda assim, tem um monte de cabeça na sala, no quarto. Porque o Lucas foi mostrando o processo e realmente o produto final, beleza, ele tá com roupinha e tudo mais, mas vai deixar só a cabeça, várias mãozinhas assim também, só os cabelos também, você olha, você fala... É bem... E é impactante isso, porque como o filme conseguiu trazer esse medo para as pessoas, Trazer né? a vida de um boneco, né? Trazer a vida de um boneco e chegar em pessoas como você que se apaixonou tanto pelo boneco que até criou um boneco, o seu próprio boneco, né? Sim, aí eu falava, não, eu quero criar um... No início eu queria criar só para mim. Aí as pessoas que estavam no grupo começaram a ficar impressionadas. Nossa, tá ficando parecido, tá ficando muito parecido. Aí a dificuldade do processo foi encontrar quem fizesse a roupa igual. Porque eu queria a roupa igual. O mesmo desenho, a mesma coisa. Aí eu consegui achar uma empresa que fizesse isso para mim. Só que quando depois que eu fiz a roupa com saquinho, eu cheguei até a recortar. Como que eram as roupas iniciais que eu fazia? Era com saquinho do supermercado mesmo. Eu fazia essa dobra, eu colocava botão na roupa de saquinho. Eu fiz uma roupa de saquinho. Aí o corpo dele no início era de papel alumínio. Eu fui juntando papel alumínio até dar o formato do corpo. Aí depois que eu tinha o formato do corpo, eu fiz uma forma. Aí depois que eu fiz essa forma, aí eu fiz o primeiro corpo dele. O corpo dele é de espuma, por isso que ele é leve. Desse jeito. Eu pensei que ele fosse pesadão. Não, ele é super leve. Espuma expansiva, né? É espuma expansiva. E através do grupo, então, que você foi conversando com as pessoas, pegando dicas, Sim. foi lá que nasceu o primeiro... Chuck. Não, nasceu o primeiro Chuck nasceu o primeiro e também Chuck. a primeira venda, talvez? A primeira venda acabou não acontecendo. Porque o que aconteceu? Eu ainda tinha dúvidas, porque quando eu comecei a fazer o boneco, eu não tinha noção de fazer boneco. Você estava fazendo por hobby. Por hobby. Eu não tava, na verdade, não era nem intenção de vender. Só que eu queria obter conhecimento. Eu falei, como que eu vou fazer para obter algum conhecimento de uma coisa que eu nem sei? Aí eu pensei, falei, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a pesquisar sobre moldagem, preocupado como fazer moldagem da mão, não sei o quê. Corpo, você foi ver isso. Moldura 3D, você foi fazer uns cursos a partir disso? Não, aí eu fui pesquisar na internet, pessoas que fazem busto, fazem corpo, eu acabei achando o perfil do Otávio. O Otávio foi o cara que fez o busto do Magalhães Teixeira, que está lá na prefeitura. Que está lá na prefeitura de Campinas. Tem um busto do Magalhães Teixeira lá, fui procurar por ele. Aí eu fui na casa dele, ele queria conhecer o que eu queria fazer. Ele ficou surpreso. Que legal. Aí... Então abriram as portas para você, né? Aí ele dispôs do tempo dele, porque ele é um senhor de idade já. Aí eu fui na casa dele e ele mostrou para mim, Fabrício, é assim que eu faço. O molde eu faço dessa forma. Para poder desmoldar eu faço assim. Então você teve um mentor aí que ele me ensinou um pouco muito no começo. Ele que me deu um impulso para começar a fazer. Aí no começo eu fiz a mão e o sapato. Aí eu tava com muito problema para poder fazer a cabeça. Nossa, que deve ser o mais complicado mesmo. A cabeça era mais complicado para fazer. Falei, como que eu vou fazer essa cabeça? Aí conversa vai, conversa vem, eu consegui um contato de uma pessoa lá nos Estados Unidos que me vendeu uma cabeça parecida com a boneca que foi usado nas gravações. Ele me vendeu pelo eBay a cabeça. Imagina você abrir um pacote e ter uma cabeça de um Tem uma cabeça. Aí eu lembro quando a cabeça chegou, eu estava em Rio Claro trabalhando, né? Aí minha mãe, Fabrício, chegou. Aí eu fui correndo de Rio Claro para casa. Legal. Aí na hora que chegou, na hora que eu catei a cabeça, eu coloquei no corpo, porque o corpo estava praticamente pronto sem a cabeça. Para vocês verem como é que eu acertei muito na medida. Porque na hora que eu coloquei a cabeça no corpo, ficou perfeito. Não precisava mexer em nada. Aí foi onde que eu fiz o que o Otávio falou. Eu fiz no início as mãos e os sapatos, eu fazia tudo manual. Aí conforme foi progredindo o trabalho, eu acabei adquirindo essas peças também com colecionadores. Legal. Esse modelo é do primeiro filme, né?
tem um cabelinho mais compridinho e Isso, tal. é do primeiro filme. Você A tem... roupa é do segundo. Você faz as outras variações, porque conforme vai correndo os filmes, né? Ele vai mudando dois, muito, ele vai mudando isso. muito. Não só muda a roupa, como tá vendo essa sequência de cores? Sim, muda também. A sequência de cores muda. Um que é bem aterrorizante é, eu não sei qual filme, que é o que ele volta, né? Com um monte de cicatriz no rosto. Você chegou Sim. já a fazer esse modelo? Então, tá no projeto e ainda tá fazendo. Legal. Porque ele envolve técnicas totalmente diferentes para fazer. São outros tipos de técnica. O rosto é mais um modelo diferente também, né? É um modelo diferente. Porque no último, né? No último filme remake, o rosto dele é um pouquinho mais achatado, mais é mais gordinho, humanizado. né? Sim. É mais os olhos humanizado. são maiores. É que assim, os traços do rosto dele, do jeito que você tá vendo aqui, é um traço mais cartoonizado, que é um traço mais infantil. Aí conforme no filme ele vai tornando a forma humana dele, ele vai ficando com o rosto mais humano. O cabelo dele vai começando a criar entradas. Vai te complicando um pouco mais, então. Vai complicando um pouco mais. Mas eu acho interessante, porque você abre mais opções para as pessoas comprar também, né? Sim. Eu tô vendo que a diferença entre esses dois são os olhos. E tem mais Sim. alguma diferença entre eles? O tamanho da cabeça também, né? Não. Deve ser por causa do cabelo, mas é somente os olhos É? mesmo. Sério? Sim, é. Nossa, parece um Parece, pouquinho é. menos, né? Não, é a mesma. Esse aqui parece que tá olhando para você. É. Não, e ele tava falando no off que a diferença do olho pra gente, né? Eu queria que você explicasse um pouco disso também pra galera entender. Essa caneca, por exemplo, que você está usando, eu não tô conseguindo ver o fundo dela. Se você colocar uma moeda no centro dela e encher o copo com água, daqui onde eu tô, eu vou conseguir ver o fundo do copo. Por quê? Porque a luz, ela tá refletindo a moeda. Na verdade, eu não vou estar vendo a moeda, eu vou estar vendo a luz que está refletindo nela. É o mesmo caso desse aqui que está na minha mão. A luz bate, de onde você estiver olhando, dá a impressão que ele está te olhando. Porque você consegue enxergar a íris dele. Pra você ver quanta técnica que tem no boneco, né? Não é tão simples, né? Não é nada simples, né? Não é nada simples. Mas isso aqui que eu fiz nele foi um plus, porque eu queria ver como que ficava. Eu fiquei com isso na cabeça. Ficou falei, maravilhoso. Será que dá para fazer? Eu tinha visto isso aquele bicho que fica na água, que ele é cor-de-rosa. Flamingo? Flamingo. Eu vi num flamingo um olho de vidro. Aí eu comecei a olhar assim e falei, nossa, é de vidro mesmo. Eu falei, será que eu consigo fazer isso no boneco? Aí eu fui tentar fazer. Mas é interessantíssimo mesmo. E também eu queria que você falasse da textura dele, porque eu pensei que fosse de porcelana, Eu mas também você falou achei que fosse de É porcelana. por causa da pintura. Continuando plástico. falando dos olhos. Esse olho de vinil, isso aqui, sabe adesivo de vinil? Adesivo de vinil? É aquele adesivo plástico que você puxa e pode colar no carro. Sim. Quando você aquece esse adesivo e você consegue esticar ele da dá mesma esse brilho. forma. Não, na verdade, ele é fosco, só que o que dá esse brilho é outro material que eu coloco por cima. Uma resina? É tipo uma resina. Aí o que acontece? No início eu usava olho de papel. Só que não dava uma estética bonita. Só que o meu bom, que eu acho que o que ajudou bastante é os bonecos ficarem bem dessa forma mesmo, porque eu sou muito perfeccionista. Toda hora eu fico querendo mexer para melhorar. Aí o grande problema para mim era o olho. Eu nunca consegui uma tonalidade boa para conseguir fazer o olho. Aí o que aconteceu? Eu consegui, a internet é bom por causa disso. Você consegue contato com gente que você nunca imaginava que você ia conversar. Você já estava avançado no processo, então as pessoas conseguiram entender mais e te abrir ainda mais as portas, né? Sim, aí o que aconteceu? Muita gente que trabalha com esse meio do Chuck, assim, acabou vendo o bem trabalho. solícito? Os caras são bem solícitos? Sim. Aí o cara, ele me procurou. Teve um cara que ele ficou conhecido nos Estados Unidos. Ele não trabalhou para o filme, mas ele ficou conhecido por fazer animatrônico de unidades vendidas lá nos Estados Unidos dos bonecos que tem lá. O boneco original. Ele vendia o pack do animatrônico para você colocar no boneco, o boneco virar a cabeça, olhar. Futuramente você fazer pensa assim. em fazer assim? Não. Animatrônico?
é muito custo. É? O custo é muito alto para fazer. Entendi. Aí eu conversando com ele, eu falei para ele que eu queria uma tonalidade boa dos olhos. Aí ele acabou me apresentando esse adesivo de vinil que ele usa e ele mandou uma amostra para mim. Ele mandou uma amostra, eu utilizo a partir da cópia dessa amostra. Aí veio mais uma caixa só com os olhos, né? Dessa Não, vez. na verdade ele mandou no só envelope o vinil. mesmo. Ah, entendi. Ele mandou só o vinil, porque eu queria testar. Aí na hora que chegou aqui, ele me deu todo o processo de como fazer. É da mesma coisa que o Otávio me ensinou a mexer com formas, as coisas, né? Sim. Aí esse rapaz, é que eu não lembro o nome dele, porque faz muito tempo. Aí ele mandou os olhos de vinil e ele me ensinou a mexer com eles. Foi onde eu consegui fazer esse olho aqui. Faz quanto tempo que você está nesse processo? Uns 3 anos e meio. Para fazer o primeiro boneco, eu demorei 6 meses.